Muito bom, então vamos continuar a catequese, lembrando vocês que eu estou sempre colocando o PDF na descrição do vídeo, que tem um resumo da aula e tem as questões do Catecismo de São Pio X, que é para vocês lerem em casa, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o céu, inferno, limbo e purgatório. Eu vejo que poucas aulas de catequese a gente encontra em que é explicado o que é o limbo, e nessa aula eu vou explicar para vocês também sobre isso daí. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: no exato momento em que a gente morre, quando a alma separa do corpo, nesse exato momento acontece aquilo que a gente chama de juízo particular, que é o juízo que tem entre a alma e Deus no exato momento que a pessoa morre. Então, por exemplo, um parente seu, que você encontra ele falecido, seja num velório, ou seja nos poucos minutos depois que ele faleceu, você tem que saber que ele ali já foi julgado por Deus. Ele já passou pelo juízo particular. E nesse juízo particular, ele vai ver a vida dele aos olhos de Deus. Então, se ele estiver em estado de graça, tiver a graça de ter morrido em estado de graça, ele vai ver a alma dele aos olhos de Deus. Se ele tiver morrido em estado de pecado mortal, se ele tiver infelicidade de morrer em estado de pecado mortal, ele vai ver nesse momento o tamanho da maldade que tem no coração dele ter rejeitado a Deus através de um pecado mortal. Então ali acontece o juízo particular e ali já fica definido o juízo eterno da pessoa, já fica definido a sentença eterna daquela pessoa, que será ou o céu ou o inferno. Então a pessoa que morre, vamos considerar o primeiro caso, vamos supor uma pessoa que morreu em estado de graça. Ela morreu totalmente purificada de todos os pecados veniais, ela buscou amar Deus sobre todas as coisas, ela se mortificou, ela teve uma vida de oração, ela combateu todos os pecados veniais, não só os mortais, ela buscou a perfeição, ela realmente cumpriu tudo que Deus queria dela, ela chegou no ponto perfeito que Deus queria dela, não tem nenhuma mancha ainda restante para ser purificada. Então essa pessoa, assim que ela morrer, a sentença dela será o céu, o paraíso, e isso será por toda a eternidade. Então nesse momento, ela vai ter a visão beatífica de Deus, em que ela vai ver a Deus face a face por toda a eternidade. A alegria que é no céu é algo que a gente não pode explicar aqui com simples palavras, porque são bens que estão muito, mas muito acima dos bens deste mundo. Então o céu é uma alegria que nenhum olho viu, nenhum coração ouviu e ninguém é capaz de imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam. E além disso, você deve saber o seguinte, que quanto mais você tiver amado a Deus nesse mundo, maior será a sua recompensa no céu. No céu todos vão ser plenamente felizes. Mas assim como, por exemplo, em um copo de água cabe 200 ml de água e numa piscina cabe, 15 mil litros de água, ambos estão cheios de água. Ambos não tem como colocar mais água ali. Ambos estão plenos. Mas é evidente que na piscina tem muito mais água do que naquele copo. Da mesma maneira, nos santos, todos no céu vão estar plenamente felizes. Mas aqueles que tiverem amado mais a Deus aqui neste mundo, que tiverem se sacrificado mais, feito mais oração nesse mundo, esses terão uma glória no céu, um mérito no céu maior do que os outros. Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras, como ele diz no Evangelho. Agora vamos considerar o caso de, por exemplo, uma pessoa que ela morreu sem o estado de graça. Ela morreu em estado de pecado mortal. Ela cometeu um pecado mortal e não se arrependeu, não foi se confessar e morreu daquele jeito mesmo. Qual que é o destino dela? A sentença será o quê? Será o inferno.
Porque como nós vimos, para entrar no céu, nós temos que estar em estado de graça. Nós precisamos ter a graça santificante. Então a sentença eterna dessa pessoa será o inferno, e o inferno durará por toda a eternidade, e não são poucos os que estão no inferno. Nossa Senhora em Fátima, por exemplo, ela mostra que são muitos os que estão no inferno. Nosso Senhor, ele fala: larga é a porta da perdição, estreita é o caminho da salvação. E ele falou: são muitos os que percorrem a porta da perdição, que é o inferno. E ele falou: são poucos os que percorrem a porta estreita, que é a da salvação. Então o inferno existe, o inferno é eterno e tem muita gente lá. Não é essa coisa de, é raríssimo alguém ir para o inferno, não. Nossa Senhora em Fátima deixou claro também que são muitas as almas que se perdem e vão para o inferno. E você mesmo que está vendo esse vídeo, se você não cuidar da sua alma, se você não buscar viver em estado de graça, em amar a Deus, em se sacrificar, pode ser que você também se perca. Por isso que nós devemos ter uma sólida vida de oração, para que nós tenhamos a graça da perseverança final, para que a gente possa perseverar até o fim. E o inferno, ele durará por toda a eternidade. A principal dor que existe no inferno é essa privação de Deus. Os condenados nunca poderão ver a face de Deus. Essa é a principal dor que existe no inferno. Além dessa dor, existe, evidentemente, dores físicas, que Nosso Senhor diz, o fogo do inferno, principalmente quando houver a ressurreição final dos corpos. Então terão sim dores físicas no inferno. São Tomás, inclusive, explica que há sim o fogo do inferno, mas apesar de todas essas dores, a principal dor do inferno é essa privação da visão eterna de Deus. Agora vamos considerar o caso daquela pessoa que morre em estado de graça, ela tem a graça santificante na alma dela, mas ela ainda não está plenamente purificada. Ela combateu os pecados mortais, muito bem, mas os pecados veniais ainda ficaram algumas coisas que ela deixou para trás, que ela não combateu com todo o coração, com todas as forças que ela deveria ter combatido. Ou seja, ficaram penas devidas ali do pecado, ou seja, ficaram atos de amor que ela deveria ter feito, se sacrificando por amor a Deus, que ela não fez. Então, por um lado, ela não pode ir para o inferno, por quê? Porque ela está em estado de graça, ou seja, existe amizade ali entre ela e Deus. Mas, por outro lado, ela não pode ainda ir para o céu, por quê? Porque ela não está plenamente purificada. Somente os santos, os limpos, com as vestes totalmente brancas, podem habitar o céu. Então ela vai se purificar, ela vai passar por um fogo purificador antes de entrar no céu, que é aquilo que nós chamamos de purgatório. Então, no purgatório, nós vamos pagar todas aquelas penas devidas do pecado. E aí depois, no purgatório, a gente tem que entender que o purgatório é um sofrimento terrível, maior do que qualquer sofrimento desse mundo. Mas eles têm aquela alegria de saber que eles vão para o céu. Ou seja, todo mundo que vai para o purgatório já está garantido que vai para o céu. O que vai acontecer é que eles vão se purificar antes de entrar no céu. O purgatório não é uma segunda chance, não. No purgatório a pessoa já está salva. A diferença é que ela vai se purificar antes de entrar no céu. E outro detalhe é que no purgatório, mesmo que as almas sofram muito, isso não aumenta o mérito delas, assim como acontece nesse mundo. Nesse mundo a gente sofre oferecendo a Deus e isso aumenta o nosso mérito e a nossa glória no céu. No purgatório não. Eles vão sofrer muito e isso não vai ser capaz de merecer para eles um aumento de glória. O tempo para merecer é só aqui nesse mundo. E Deus pede que nós ofereçamos sacrifícios, e indulgências por essas almas do purgatório. Então, aquilo que eu falei no vídeo sobre a comunhão dos santos, ou seja, todos os bens estão em união entre os santos, tanto os da igreja militante, que é desse mundo, como a igreja padecente, que é do purgatório, como a igreja triunfante, que é do céu, nós podemos oferecer sacrifícios a Deus no lugar dessas almas do purgatório. E aí Deus vai atenuar a pena delas e levá-las mais rapidamente para o céu.
né? Então, por exemplo, aquele costume, né, tradicional de rezar 30 missas depois que um falecido morre, oferecendo 30 missas por aquela alma. A gente tem que rezar, né? Se morre um parente nosso, a gente tem que rezar por ele o resto da vida. E mesmo que não tenha morrido um parente nosso, a gente tem que rezar pelas almas do purgatório. E se essa alma que a gente está rezando já estiver no céu, Deus vai usar essa nossa oração para aplicar em uma outra alma que também precise disso. É por isso que você deve rezar todo dia pelas almas do purgatório e até o fim da sua vida. Então a gente falou sobre o céu, né, sobre o inferno, sobre o purgatório. E aí tem o seguinte, no juízo final, eu ainda vou explicar para vocês o que é o limbo. Mas antes vamos falar do juízo final. A gente viu que tem um juízo particular que acontece logo depois da nossa morte, que aí fica decidido se a gente vai para o céu ou para o inferno, ou se a gente antes de ir para o céu vai se purificar no purgatório. No final dos tempos, né, quando na consumação dos séculos, né, quando terminar a história, haverá a ressurreição dos corpos. Então, o corpo de todos os homens irá ressuscitar, tanto dos justos como daqueles que serão condenados. O corpo dos justos, quando ressuscitar, ele ressuscitará glorioso, assim como o corpo de Cristo. Enquanto o corpo dos réprobos, né, dos condenados, ressuscitará em péssimo estado, vamos dizer assim. Não terá nenhuma glória como o corpo dos justos. Então Deus fará o juízo final, logo após a ressurreição dos corpos. Então, nesse momento, a nossa alma vai se unir ao nosso corpo e haverá o juízo final. E nesse juízo final, nosso Senhor vai vir em toda a sua glória e vai colocar à sua direita os justos e à sua esquerda os réprobos. Então, ele vai dizer, tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Estava preso e foste me visitar. E aí os justos vão dizer, nossa Senhor, quando foi que nós fizemos isso a ti? E ele vai dizer, toda vez que vocês fizeram isso a um dos seus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Mostrando aí que nós amamos a Deus fazendo, né, sacrifícios e servindo aos nossos irmãos, né? Amando ao próximo, o melhor caminho para a gente amar a Deus. E aí ele vai dizer aos pecadores, né, aos réprobos, tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. E aí eles vão perguntar, Senhor, quando foi que não fizemos isso por ti? E nosso Senhor vai dizer, toda vez que vocês não fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que vocês não fizeram. E aí os justos vão junto de Cristo para o céu por toda a eternidade, com o seu corpo glorioso. E os réprobos vão para o fogo do inferno com os demônios. E isso será também por toda a eternidade. Lá no artigo do credo, no 5º artigo do credo, a gente diz o seguinte, que Nosso Senhor desceu aos infernos e ressuscitou ao 3º dia, ressurgiu dos mortos. O que significa, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos e ressurgiu ao 3º dia. O que é o desceu aos infernos? A palavra infernos, aqui no plural, que está no credo, significa aquilo que é inferior. Então, infernos aqui inclui o inferno propriamente dito, que é onde estão os condenados, inclui o purgatório e inclui também o limbo. O que é o limbo? Vocês lembram que quando Adão e Eva cometeram o pecado, os homens perderam o estado de graça. Mas acontece que houveram, antes da vinda de Cristo, homens que buscaram servir a Deus com as graças atuais que Deus dispunha a eles. E aí o que acontece? Esses homens santos que viveram com as graças atuais e fizeram atos de amor a Deus, como nós temos o rei Davi, como nós temos Moisés, diz até que Adão teria se arrependido do seu pecado, né? Esses homens, por exemplo, São José morreu antes do sacrifício de Cristo na cruz.
Eles eram homens santos, mas eles não podiam entrar no céu. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo ainda não tinha oferecido o seu sacrifício na cruz. Então, o que era necessário? Era necessário que ocorresse o sacrifício de Cristo na cruz para que as portas do inferno se abrissem. E essas almas dos justos, dos santos, estavam no limbo. O limbo é esse lugar onde não tem sofrimento, né? Não é um inferno, né? Não é um purgatório, né? Não tem sofrimento ali, mas eles ainda não têm a visão beatífica de Deus. Então eles estavam aguardando a vinda de Cristo, e quando Cristo morre na cruz, ele desce aos infernos e liberta essas almas que estão no limbo e leva elas para o céu. Então, no creio, quando nós dizemos que desceu aos infernos, nós estamos dizendo que desceu ao limbo para livrar essas santas almas que estavam lá, né, como Moisés, como o rei Davi, como São José, e levá-los para o céu. Então é isso que é o limbo. E também tem o limbo das crianças não batizadas. Então aquelas crianças que morrem sem um batismo, como elas não tiveram nenhum pecado por culpa delas, elas não poderiam ir para o inferno. Mas, ao mesmo tempo, elas também não têm um estado de graça. Por quê? Porque não foram batizadas. E para entrar no céu é necessário o estado de graça. Então, existe também o limbo das crianças não batizadas. Então, o limbo ele é tanto desses santos patriarcas da antiga aliança, do Antigo Testamento, que estavam aguardando a Cristo, como daquelas almas que não cometeram nenhum pecado, mas não tiveram o estado de graça para poderem ser salvos. Elas não estarão sofrendo, elas terão um estado de felicidade natural, mas não terão essa visão beatífica como tem os santos bem-aventurados que estão no céu. Tá bom? E agora eu queria pedir para você ler no Catecismo de São Pio X as questões de 114 a 129 e 238 a 251. Tá? Então, a primeira parte do Catecismo de São Pio X, que fala sobre o creio, nós finalizamos agora. E aí nós vamos para a segunda parte, que é sobre a oração. A terceira parte é sobre os mandamentos e a quarta parte é sobre os sacramentos. Tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus.